A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. A você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube, Mensagem Angelical, e pelo meu Instagram, Leone Arru, e também pelas plataformas de redes sociais, Kawaii e TikTok, Leone Arru Fonseca, no qual me acompanho pela pregação diária. Sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, toda quarta-feira nós estudamos sobre um livro do Novo Testamento. Sendo mais específico, estudamos as cartas. E hoje vamos continuar a carta de 1 João. E será o capítulo 5, o último capítulo dessa carta. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar em cima da carta de 1 João. Vamos começar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É interessante esse primeiro princípio, porque a fé que vence o mundo. Nós temos que crer que Jesus ele foi enviado de Deus, que Jesus ele foi gerado. Aqui está dizendo isso. Nós temos que crer também que Jesus é o nosso Salvador. Nós temos que crer que o Pai enviou Jesus. E nós temos que guardar os mandamentos. Aqui diz os mandamentos de Deus. Quantas pessoas têm dito hoje, pregado de maneira errônea, chamando até mesmo Deus, o seu Filho amado e a Bíblia de mentirosos, dizendo que o mandamento foi abolido. A pessoa não consegue compreender uma diferença bíblica de mandamento e lei cerimonial. Precisamos tomar bastante cuidado. E aqui também diz uma coisa interessante. Você não vê nenhum apóstolo, pelo menos João, que estamos estudando agora, chamando Jesus de Deus Filho. Não chame Jesus daquilo que ele não é. Não estou tirando a divindade de Jesus. Eu creio na divindade. Mas ele não é chamado de Deus Filho. Então aqui, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê que ele é Filho, você está no caminho certo. Mas se você crê que ele é Deus Filho, você não está. Vamos continuar. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. É interessante estudarmos isso aqui, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele é a verdade. Quem foi que disse que era a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então você percebe que o Espírito Santo, ele não é um terceiro ser. O Espírito Santo é a manifestação divina de Jesus Cristo. E vamos continuar. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Antes de continuarmos, aqui é interessante que os três são unânimes num só propósito. Que propósito? A salvação. Nesses versículos, em muitas Bíblias, existe uma chave. Todo versículo que possui chave, colchete, parêntese da Bíblia, ele não faz parte do cânon original. Ele não está na Bíblia. Ele foi colocado como uma explicação a mais para que o leitor pudesse entender. Então eu não vou ficar lendo nada do que está além da Bíblia. Então se você está acompanhando, eu não vou ler nada do que está em parênteses e colchete em nenhum dos estudos que fazemos. E ele continua. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele nos dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida.
Então você só é testemunho se você crer no Filho de Deus. Você crê? Você está no Filho de Deus. Você crê? Você tem a vida eterna. Cuidado, a Bíblia não está chamando Jesus de Deus Filho. Essa nomeação ela não existe na Bíblia. Você não pode igualar o Pai com o Filho. O Pai é maior. Então, quando você chama Jesus de Deus Filho, você diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Você está negando o Pai e o Filho. Porque se ele for a mesma pessoa, não existe hierarquia, não existe diferença. E precisamos tomar esse certo cuidado. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é importante. Quantas vezes você já recebeu o não de Deus? Quantas vezes você pede algo e não recebe? Porque não é da vontade de Deus. Ou porque você ainda não está pronto. Que isso é um tema de um outro assunto. E ele continua. Se alguém vier seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos entender. O que é pecado para a morte? Qual é a função do Espírito? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você escuta o Evangelho e você coloca no seu coração que você não quer o Evangelho, você não quer o perdão de Deus, você não quer seguir os caminhos de Deus, esse é pecado para a morte. Você nega Jesus, você nega o Filho de Deus, você nega o Pai e você não tem a vida eterna. É isso que é pecado de morte. Lembra que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Não aceitar a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas têm uma ideia errônea. Blasfemar contra o Espírito Santo é não considerar ele um Deus. O Deus do Espírito Santo. Primeiro, a Bíblia não chama o Espírito Santo de Deus em nenhum momento. Eu já li 19 versões da Bíblia e nunca vi nada escrito parecido. Segundo, o Espírito Santo não é o tema, mas como já vimos anteriormente, ele é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você percebe que são o mesmo ser, que também não faz parte do intuito da pregação de hoje. Mas temos que tomar cuidado, porque quando alguém faz um pecado que não é para a morte, ou seja, ele descumpre um dos 10 mandamentos, ele tem chance de se arrepender, de mudar de vida e ser uma nova pessoa. Mas aquele que já decidiu que não quer saber de Cristo e quanto mais se afasta, infelizmente, essa decisão gera pecado de morte. Vamos continuar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, os salvos, eles pecam. Mas eles não ficam no pecado o dia todo. Eles não ficam no pecado toda hora. Pelo contrário, Deus o guarda e o maligno não toca. Infelizmente, as religiões cristãs, elas querem igualar Deus e o inimigo. Não. Deus está muito acima. O exemplo de Jó é que o inimigo só entra na vida do ser humano quando Deus deixa. O inimigo não pode pintar e bordar. Não é assim que funciona. Deus é o Todo-Poderoso. As pessoas querem igualar entre eles. Não há igual. Não tem como igualar. Não tem. Nunca se esqueça disso. E ele coloca: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa isso? Que as pessoas que não estão no caminho de Deus estão no caminho do inimigo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e não tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que significa isso? Aqui significa que Jesus Cristo, ele é a verdade. Aqui significa que quando reconhecemos e entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós reconhecemos a Deus e temos a vida eterna. Então, que possamos ter compreendido que a carta de 1 João, ela é muito importante. Que Deus continue te abençoando, que esses estudos continuem te levando para mais próximo de Deus e que o conhecimento que está sendo passado você possa colocar em prática. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.